acompanhar de dia e de noite. Aleluia. Pai do céu, Sim, meu Pai. Senhor, hoje minha filha que vai pregar. O Senhor vai abençoar as palavras que ela vai dizer para nós. Tá? Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, papai. Amém. Glória a Deus. Sabe a igreja da paz do Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Amém? Nós vamos sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Nosso irmão leu Lucas 7, né? Aleluia. Sobre o filho da viúva de Naim. Nós vamos no 9, a partir do verso 18. Glória a Deus. Deus é lindo, irmãos. Presença de Deus neste lugar, né? Aleluia. Nós temos que crer. Aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Todos acharam? Lucas 9, 18. Diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. No 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e me segue. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se a si mesmo, ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Aqui nós estamos diante dos ensinamentos de Jesus, né? O livro de Lucas, ele traz alguns detalhes mais de perto, né? Vamos dizer assim, em relação ao ministério de Jesus. Nós vemos aqui a confissão de Pedro e o momento em que Jesus prediz a sua morte, ou seja, ele traz o prenúncio da sua morte. Ele avisa que verdadeiramente ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que antes disso ele faz uma pergunta aos discípulos, porque ele precisa saber o que os discípulos veem acerca dele, né? O que os discípulos entendem quem é Jesus, para que eles pudessem compreender qual era a missão de Jesus. Os profetas do Antigo Testamento, João Batista, Elias, os outros profetas antigos, eles vieram também, foram levantados por Deus, separados por Deus, para trazer uma palavra de juízo. Mas Jesus, ele veio para trazer, apontar o que? A graça, né? Que é o favor imerecido. Então a maior missão de Jesus era a salvação, é a salvação do mundo e a destruição das obras do diabo. Então, quando os profetas do Antigo Testamento eram usados por Deus, o Elias, o Isaías, o Ezequiel, até o Moisés, né? Todos esses profetas que eram usados por Deus, eles vieram para aplicar o juízo.
juízo, para que o povo se arrependesse dos seus pecados. Mas agora seria diferente. Agora o próprio Deus enviou o seu Cordeiro para morrer pelos pecados da humanidade, para morrer pelo mundo todo. Então, quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo: olha, o que as pessoas lá fora dizem que eu sou? E aí eles disseram: alguns pensam que você é João Batista, outros Elias, ou um dos que ressuscitou, ou um dos antigos profetas ressuscitou na carne de Jesus. E ele não fala nem que sim, nem que não. Ele apenas pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E apenas Pedro que recebe a revelação do Espírito, e ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E em outros evangelhos, Jesus vai responder para ele: disseste bem, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim o próprio Espírito de Deus te revelou. Aleluia. E é maravilhoso, irmãos, quando nós temos a revelação de quem Cristo é. Fecha a porta, não Olha. o barulho, por favor, causa os barulhos no vídeo. Deus abençoe. Então, irmãos, e ele fala assim: olha, que a ninguém referisse isso. Ou seja, a única referência que eles teriam de o Filho de Deus seria do próprio Cristo. Nenhum outro pode ser chamado de filho unigênito, porque ele é o único na espécie. Então, quando ele declarar isso, olha, que a ninguém vocês se refiram assim, aí ele começa a dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e ele será morto e ressuscite ao terceiro dia. Então ele está trazendo o prenúncio, né? Ele prediz a sua morte, ele está avisando os discípulos, aleluia, que vai ser necessário Jesus padecer, passar pela rejeição, ser morto, e só depois ele virá ressuscitar. O que Jesus está querendo dizer com isso, irmãos? Que verdadeiramente ele veio para fazer algo além, algo a mais do que os profetas do Antigo Testamento. Ele veio para declarar que ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Elias, ele é maior do que João Batista, aleluia. João Batista abriu um caminho sim para ele. João Batista pregou arrependimento. Ele falou: eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas após mim virá um que é maior do que eu, e vos batizará com Espírito e com fogo, aleluia. E esse é o nosso Jesus, o maravilhoso Jesus, o Rei da Glória, o nosso Salvador, o amado da nossa alma, aleluia, o Filho unigênito de Deus, irmãos, o único na espécie, por quê? Porque ele veio abrir a porta da nova criação, aleluia. Agora a nova criatura que renasce da água, do Espírito, do fogo, aleluia, e tem os seus pecados justificados. Mas, irmãos, não é fácil, né? Viver neste mundo caído, viver, irmãos, nessa sociedade corrompida, e você se guardar em santidade. Você se guardar, irmãos, para Deus. Como muitas vezes é difícil, irmãos, porque nós temos que nos relacionar com as pessoas, nós temos que nos relacionar no nosso trabalho, nós temos que nos relacionar com a nossa parentela, e ao mesmo tempo nós temos que nos guardar em santidade. Nós temos que renunciar ao mundo, nós temos que renunciar a esse sistema, nós temos que renunciar ao padrão do mundo, porque aqui está escrito, irmãos, que para seguir Jesus é necessário ter um padrão. Existe um padrão. Se porventura nós estivéssemos
aqui, irmãos, pregando revelação, chave de carro, de casa, prosperidade, teologia da prosperidade, talvez essa igreja não estaria cheia. É verdade, Jesus. Aleluia. Mas como ainda a gente conserva o padrão de Cristo, a gente sofre mais. Porque o próprio Cristo, sendo o Cristo de Deus, o Filho de Deus, declarou: eu serei rejeitado. Aleluia. Eu serei morto. Eu vou padecer muitas coisas. Sendo Ele o Filho de Deus, o Deus encarnado, sem pecado, sem mácula, que promoveu inúmeros milagres, que ajudou tantas pessoas, que demonstrou o poder de Deus não em palavras somente, mas em poder, em virtude. Aleluia. E aqui existe um padrão, irmãos, como seguir a Jesus. E a Bíblia diz que Ele declara para todos: se alguém quer vir após mim, Ele não obriga. Isso que é lindo, irmãos. Ele não obriga ninguém a segui-lo, Ele não obriga ninguém a servi-lo, Ele não obriga ninguém. Ele está dando, Ele está colocando um padrão. Glória. Aleluia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Glória. Tome a cada dia sua cruz, e aí você me segue. Glória. Então existe esse padrão. Aleluia. Verdadeiramente, irmãos, não tem como servir a dois senhores. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se eu fizer isso, vai acontecer de eu servir um e aborrecer ao outro, ou servir o outro e aborrecer aquele um. Nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. Ou eu sirvo a Cristo, ou eu sirvo a mim mesmo, aleluia. Ou eu sirvo a Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o meu Salvador. Mas antes de ser o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, aleluia. Ele não é só o Salvador, porque muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Ai, me salva do meu pecado, me salva da minha enfermidade, me salva das minhas dívidas, me salva dos meus problemas, me salva, Senhor. Todos querem um Salvador, mas ninguém quer um Senhor para servir, aleluia. A maioria quer um Salvador, são poucos que querem servir o Senhor. E a palavra Senhor significa dono. Nós temos um dono, igreja. Nós temos um dono, porque Ele nos comprou. Por isso que Ele pode ser chamado de Senhor. Porque Ele nos comprou com preço de sangue. Ele pagou um alto preço. Ele não foi com moeda de prata nem de ouro. Não, foi um preço de sangue. Aleluia. Ele nos comprou. E esse padrão, irmãos, é inegociável. Glória. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Então, se eu quiser viver salvando a minha vida, fazendo as minhas vontades, atendendo os meus desejos, atendendo as minhas consciências, eu vou perder. Mas qualquer que por amor de mim, Ele fala, perder a sua vida, a salvará. Porque Ele é o Salvador da vida. Glória. Aleluia. E Ele fala, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perdendo-se, prejudicando-se a si mesmo. Então Jesus, irmãos, Ele traz esse padrão, essa advertência, dizendo que nenhum ganho, ainda que a pessoa ganhe o mundo inteiro, pode compensar o dano da perda da salvação eterna.
Aleluia. Nós vemos aí, irmãos, grandes nomes, grandes personalidades que entram para a memória quando conquistam alguma glória. Nós vemos, irmãos, grandes nomes e renomes da fama que tem o seu nome escrito nas calçadas de Hollywood, não é? Mas essas pessoas morrem, irmãos, e não levam nada. Fica tudo aí abandonado. É como Jesus falou: olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão podem penetrar. Porque é eterno, porque se trata de eternidade. Então nós vemos, irmãos, que todo homem que quiser ganhar a sua vida vai perder. Não adianta querer ganhar o mundo todo. E aí ele fala: qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Glória a Deus. Então não adianta, irmãos, a gente ter o nome registrado no mundo, na história do mundo, e não ter o nome escrito no livro da vida. O Senhor escreve o nosso nome no livro todos os dias e coloca o nosso nome no nome dos salvos. Aleluia. E quantas pessoas a gente vê se perdendo porque dizem que amam Jesus, adoram a Jesus, glorificam a Jesus, mas não entram no padrão que Ele existe. Aleluia. Existe, irmãos, um padrão a ser seguido, que é inegociável. Não dá, não tem negociação, porque o que era para ser negociado já foi na cruz do Calvário. Quando ele se entregou no madeiro, quando ele declarou: tetelestai, está consumado, está pago, está quitado, aleluia. Quando ele bradou na cruz também, quando ele declarou as palavras que ele disse: lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste, Senhor, por que me abandonaste? Ele foi desamparado, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi excluído, ele foi cancelado, ele foi envergonhado, ele foi humilhado, ele foi vituperado, aleluia, para que hoje nós pudéssemos entrar pelos portais da glória, aleluia, declarando que Ele é santo, 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 e não há outro além dele, não há Deus que se compare ao nosso Deus, aleluia. A Bíblia diz que Isaías profetizou sobre ele, Isaías declarou sobre a vinda do Messias, e ele declarou e disse: ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. Esse é o seu nome é Emmanuel, Deus conosco, aleluia, o Deus presente nas nossas vidas, e nós não precisamos de mais nada, irmãos, aleluia. Porque que adianta, irmãos, fazer a vontade da carne, ceder os desejos da carne, fazer a vontade do mundo, aleluia. Isso aí é passageiro. Você faz a vontade da carne, daqui a pouco você quer fazer de novo, porque a carne não se sacia, a alma não se sacia, aleluia. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter, e nunca está satisfeita. Somente em Deus nós encontramos plenitude de alegria, de pertencimento, aleluia. Somente na presença de Deus a nossa alma é farta, aleluia. Somente seguindo esse padrão. E eu preciso negar a mim mesmo todos os dias
renunciar todos os dias, irmãos. A minha carne, irmãos, ela milita contra o Espírito todos os dias. A palavra do Senhor diz, irmãos, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, aleluia. Todos os dias nós entramos em combate, em guerra, em conflito, aleluia, com essa pessoa, com esse ser aqui, com o homem natural. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, aleluia, da nova criatura, porque Ele não derrama vinho novo em odre velho, Ele não remenda, Ele não faz remendo, irmãos, de pano velho em tecido novo, porque não é compatível, é incompatível a ideia. Então nessa noite o Senhor está dizendo para nós: vai valer a pena toda renúncia, vai valer a pena, irmãos, levar a tua cruz, vai valer a pena seguir Jesus, aleluia, porque a paz que excede entendimento tomará conta do seu coração, e você vai encontrar essa paz, aleluia, que o dinheiro não compra, a paz, irmãos, que o conforto não pode suprir, aleluia, a paz, irmãos, que nenhum dinheiro no mundo é capaz de promover, que é a paz de estar no centro da vontade de Deus, aleluia. E nós precisamos, irmãos, nós aqui estamos vivendo esse padrão, aleluia, de renúncia, mas nem todos estão aptos a essa ideia, nem todos querem viver essa vida, aleluia. Mas o Senhor nesta noite, Ele pode nos comissionar, assim como Ele levantou a grande comissão, os 12, que pregou o Evangelho com ousadia, cheios do Espírito Santo, e falaram de um Jesus verdadeiro, aleluia, de um profeta diferente, aleluia. Não é um profeta que veio apenas para profetizar, mas é um profeta sacerdote que entregou a si mesmo, que entregou o seu próprio corpo, que se entregou a si mesmo por amor à humanidade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos gratos a Deus essa noite, porque estamos aqui, ainda que em poucos números, adorando o santo nome do Senhor, renunciando os nossos desejos, os nossos confortos, matando o nosso eu, a nossa própria vida, para que a vida de Cristo penetre em nós, aleluia. Por isso, irmãos, nós que estamos aqui nesta noite recebendo essa palavra, e temos essa consciência, aleluia, de vida cruciforme, de uma vida crucificada, aleluia. Temos essa consciência, irmãos, de que evangelho não é moda, não é modinha, não é evangelho, irmãos, não deve ser algo superficial. Ou a gente mergulha de cabeça e somos radicais nesse evangelho, ou a gente não vai viver o sobrenatural. Então nós que estamos aqui, nós precisamos nos unir para que o Senhor envie o povo para este lugar, aleluia, que também venha se adaptar ao mesmo padrão de vida eterna, de vida abundante, de paz, de alegria. A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em Gálatas, que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, aleluia. E nós estamos em busca da vida eterna, e a Bíblia diz, no livro de 1 João, que a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor como Ele é verdadeiramente. Essa é a vida eterna, irmãos.
é que nós vamos passar a eternidade com Ele, na presença dEle. E a Bíblia também diz, irmãos, que na Nova Jerusalém, na Terra Santa, irmãos, no nosso lar eterno, na mansão celestial, a Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos andar, irmãos, em ruas de ouro, nós vamos contemplar os muros de jaspe, aleluia, nós vamos contemplar um céu, irmãos, uma mansão dourada, uma mansão celestial, revestida de ouro, aleluia, nós vamos contemplar, irmãos, a presença de Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que não haverá mais sol, não haverá mais mar, porque mar representa a divisão de nações, não haverá mais essa divisão de continente, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o sol também não será necessário, porque Deus será a nossa luz, aleluia. E nós vamos poder contemplá-lo face a face. E estar na presença dele, irmãos, da eternidade. Contemplando, adorando a tua santidade, a beleza da tua santidade. Foi para isso que Jesus veio, para que você tenha a vida eterna. Aleluia. Foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio, para aniquilar a morte. Foi para isso que Jesus veio, para aniquilar o pecado. Aleluia. Nosso maior problema, irmãos, não é a sociedade, não é a vida econômica, não é a desigualdade social. O nosso maior problema é o nosso coração. Que muitas vezes ainda não teve aquele encontro verdadeiro com o Rei da Glória. Aleluia. O coração voltado ao Senhor, o coração voltado à tua palavra, um coração voltado ao teu propósito, um coração voltado à promessa. Aleluia. Como José, que estava ali no Egito, injustiçado, mas ainda assim suportou ali, irmãos, o sofrimento, desprezou a afronta, aleluia, desprezou, irmãos, ali a afronta dos irmãos, suportou a sua dor, o seu sofrimento, e na hora certa ele foi honrado, aleluia. Ele foi elevado, ele foi exaltado. Glória a Deus, porque ele tinha um coração voltado à promessa. Aleluia, Jesus. E nós temos que voltar o nosso coração à promessa de vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que a luz veio para os homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles não quiseram vir para a luz para que as suas obras não fossem rejeitadas, porque as suas obras seriam reprovadas. E a condenação é esta, irmãos, é que a luz veio aos homens e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa será a condenação. Aqueles que são salvos, que têm o seu nome escrito no livro da vida, adentrarão no reino celestial com a frase de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, aleluia, e entrai no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Mas aqueles, irmãos, que foram condenados, que forem condenados, eles vão receber essa palavra: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está declarando isso nesta noite, aleluia. É o que está escrito na palavra de Deus, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a condenação é esta é a condenação. Deus enviou a luz ao mundo, mas o mundo rejeitou a luz, porque amou mais as trevas
do que a luz. Amou mais a ignorância, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, aleluia. Amou mais o mundo e a sua consciência e a sua soberba, aleluia. Esta é a condenação. Não é que não veio salvação, veio, mas não quiseram. Aleluia. A salvação veio, mas rejeitaram. A igreja estava aberta, o convite foi feito, mas não vieram. Não tem a parábola das bodas, onde Jesus ele conta: eis que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi dar uma festa na sua casa, preparou as bodas e enviou o convite. Cada um deu uma desculpa. Um falou que eu vou cuidar do meu gado, o outro falou eu vou cuidar da minha família, o outro falou eu não posso ir porque eu estou trabalhando, eu vou cuidar dos meus negócios. E o convite se estendeu para quem, irmãos? Para os aleijados, para os coxos, para os deficientes, para os moradores de rua. Porque para aqueles que foi enviado o convite, eles não aceitaram, diz a parábola. Então o dono da casa disse: então vai lá e convide todos os necessitados, todos os moradores de rua, todos os deficientes. E Jesus ensina qual é a lição desta parábola, aleluia. Quando você for dar um banquete, não chame aqueles que podem de alguma maneira te retribuir alguma coisa, mas chame aquele que nunca poderá te retribuir com nada. E o reino de Deus é semelhante a isso. Aleluia. Jesus veio para mostrar o amor, a humildade, a mansidão, a submissão ao Pai, a obediência. Aleluia. E quantos estão tendo chance dia após dia após dia, para mudar de vida, para vir para a luz, para encontrar salvação? Quantos estão recebendo um convite para esta festa, para este banquete, aleluia, e estão rejeitando por causa dos seus negócios, aleluia, seculares? Mas nós estamos aqui, Senhor, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para te exaltar, para ouvir a tua palavra, para te bendizer, para te glorificar. Não entendemos os teus desígnios, Senhor, as tuas vontades, mas sabemos que o Senhor sabe o que faz, Deus. E Deus sabe de todas as coisas. Então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. E que nós possamos entregar a Ti todos os dias, Pai, uma vida sacrificial. Aleluia. Uma vida em amor sacrificial. Que nós possamos todos os dias entregar a Ti o nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Que todos os dias, meu Deus, que tivermos a oportunidade de Te servir, de Te adorar, Senhor, de buscar a Tua face, nós possamos declarar: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Nós anulamos a nossa vida, nós renunciamos à nossa carne, Pai. Nós adquirimos, Senhor, o padrão do reino, a cultura do reino, aleluia. O padrão de Cristo para as nossas vidas, para que sejamos cristãos, pequenos cristos, Senhor. Que sejamos a luz do mundo e o sal desta terra, Pai. Este mundo corrompido, Senhor, caído, Pai. Este mundo, Senhor, na qual o pecado já tem dominado, Senhor. Mas eu oro nesta noite para que o Senhor tenha misericórdia. E que o Senhor possa resgatar aqueles a quem o Senhor tem promessa. Que o Senhor vai em resgate,
Senhor, aqueles que o Senhor tem promessa, Pai. E traga, Senhor, para a tua casa de oração, para que sejam transformados, sejam convencidos pelo teu Espírito, Deus, para que sejam, meu Pai, verdadeiramente, Senhor, convertidos ao Evangelho, à tua palavra. Tua palavra diz, Senhor, que quando Pedro pregava, cerca de 3.000 almas se rendiam ao Senhor, arrependidas. Tua palavra diz, irmãos, que Pedro era tão cheio do Espírito, que até quem passasse pela sombra de Pedro era curado. Aleluia. Tamanha virtude e poder estava sobre a vida de Pedro. Então que esse poder se estenda a nós, Senhor. Eu oro, Deus, por esta igreja, eu oro pela sede, pelo Sol Nascente, pela Paraíba. Eu oro, Deus, por este ministério. E nós não vamos desistir, Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui para colocar com um arado e tirar. Nós estamos aqui para seguir em frente, para perseverar. Porque nós temos uma promessa. E nós cremos nesta promessa. E nós temos um coração voltado para a promessa. E eu sei, Deus, eu tenho convicção pela fé, que o Senhor já tem os seus remanescentes separados, guardados, assim como quando Elias falou com o Senhor dentro da caverna. Senhor, só sobrou eu entre os profetas de Israel, só sobrou eu que conservou, aleluia, a tua palavra, o teu mandamento. E ali ele foi surpreendido pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Deus declarou: Elias, você está enganado, você está equivocado. Eu guardei, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Aleluia. Que não se dobraram a demônios, às trevas, ao mundo. Que não se dobraram, aleluia, mas permaneceram adorando o Senhor. E eu creio, Deus, que esses 7.000 joelhos, aleluia, o Senhor fará aparecer, fará vir, Deus. Fará, Senhor, se achegar, meu Deus, aleluia, a tua casa de oração, Deus, para que o seu nome seja glorificado. Eu quero profetizar, meu Deus. Onde estão esses 7.000 joelhos, Senhor? Que não se dobraram a Baal, Senhor, aleluia. Onde estão esses 7.000 joelhos, Senhor? Que não se dobraram a demônios, Senhor amado, ao espírito do engano, que ainda conserva a tua doutrina, ainda conserva o verdadeiro evangelho. Onde estão, Senhor, onde está essa multidão, Pai, que ainda tem sede e fome de ti, da tua palavra? Eu quero declarar, Senhor, nesta noite, Pai, que nós estamos em busca do tesouro escondido, aleluia. Nós estamos em busca do tesouro. O Senhor já nos deu um mapa do tesouro. Qual que é o mapa, o padrão para encontrar esse tesouro? É a renúncia, é o negar a si mesmo, é tomar a cruz. Esse é o mapa do tesouro. Glória a Deus, que o Senhor já reservou para nós. Então eu creio, Deus, que o Senhor vai enviar essa multidão, Senhor. Eu profetizo, eu declaro, Senhor, o crescimento abundante desta obra, Pai. Eu declaro, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Eu declaro, Senhor, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, Senhor. Que toda arma forjada contra nós não prevalecerá, Pai. Porque essa é a herança dos salvos. Tu a condenarás, meu Deus, diz a tua palavra. E eu creio, Senhor Jesus, no grande mover sobrenatural, no agir do Espírito Santo sobre esta casa de oração.
e sobre este ministério e sobre cada vida que se faz presente nesta noite. Amém, igreja? Aleluia. O segredo está na renúncia. Glória a Deus. Até aqui nos falou o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe essa noite. Nem fique de pé. Para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Esquecendo que agora, sábado agora tem nosso culto de jovens, né? Está aqui todos nós jovens.